Olá, começando mais um episódio do Na Pegada do Agro de hoje, recebendo um especialista apaixonado por feijões. Na Pegada do Agro de hoje recebe Marcelo Eduardo Líders, do IBRAF. Marcelo, primeiro queremos saber quem é você e quem é o IBRAF. Eu acho que a definição que você deu é verdadeira, né? Apaixonado por feijão. 35 anos de corretagem. Primeiro no mercado interno, depois no mercado externo, exportação, importação, sempre ligado a feijões e aquilo que não é commodity, como, por exemplo, o gergelim. O IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses, depois eu te conto o que é, e Colheitas Especiais, uma instituição que foi criada pela necessidade que havia de uma interlocução com o governo do estado do Paraná, uma vez que haviam dificuldades tributárias a serem vencidas. Isso foi vencido, foi uma primeira vitória. Fomos convidados a fazer parte lá em 2006-2007 da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão. De lá para cá, fazemos parte como consultor da Câmara Setorial. A evolução foi acontecendo, fazendo parte do Global Pulse Confederation, a confederação internacional, participando de eventos internacionais da área, entendendo um pouco mais esse mercado. E aí vem a missão que nós acabamos adotando. O IBRAF é uma instituição sem fins lucrativos. Então, ela é uma instituição que tem no feijão uma causa social, pelo impacto que tem tanto para o produtor. Se você for olhar, o produtor pode produzir para a sua sobrevivência, ou pode ter um grande produtor produzindo em escala, né? Então, para nós é uma causa social. E a partir disso, as bandeiras vão se sucedendo. A necessidade que tem de articulação o tempo todo, né? Primeiro a nível de Estado, depois a nível de Brasil, em Brasília, e hoje a nível de mundo, com o Brasil surgindo nesse cenário, há uma missão aí a ser cumprida. Então, o IBRAF é isso: promoção da produção, do consumo e da exportação. Marcelo, dentre tantas culturas que a gente vê o agronegócio focando, né? Soja, milho. E aí, por que então o feijão? Puramente falando do feijão, toda pessoa imagina, é o arroz com feijão. E fala de forma tão simples, né, do feijão. Mas não é tão simples assim. Por que essa paixão toda pelo feijão e não pelo milho, não pela soja? No primeiro momento, ela surgiu por uma oportunidade que aconteceu lá em 1980 e bolinhas, né? 1988, 89, haviam leilões da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, e essa Companhia Nacional de Abastecimento fazia leilões de estoques públicos. Então, ali foi o primeiro contato com esse setor, buscar os compradores para os estoques públicos. Então, ali foi o primeiro contato. O que eu comecei a observar? Primeiro, que quando você conversa com um produtor de feijão, ou um comerciante de feijão, normalmente é diferenciado. O que diferencia? Paixão. Um produtor, ele pode produzir soja, milho, outras culturas. O tamanho da paixão que um produtor tem para produzir feijão é diferente. É difícil produzir feijão? Não é fácil. Tem que ser apaixonado, tem que gostar do que faz. Os agrônomos comentam que feijão é bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Você tem que estar atento à lavoura, né? Uma lavoura muito rápida, né? E sensível a algumas intempéries. Agora, existe algo muito interessante no feijão, que é essa característica. E o que eu observei naquela época? Que havia pouca informação. Nós não tínhamos naquela época Google, né? E mesmo hoje com o Google, você para encontrar, vamos supor, você é uma produtora, um agrônomo, um investidor, um pesquisador, você quer encontrar mais informações sobre comercialização de feijão, é difícil você encontrar. Então nós entendemos que atuar nesse nicho faria muito sentido. E é o que deu sentido aos 17 anos do IBRAF, aí essa demanda que há o tempo todo de informações. Como é uma cultura rápida, que no Brasil a gente pode ter até 3 safras em locais diferentes, mas podemos ter 3 momentos de produção no Brasil, você tem, mesmo dentro do Brasil, uma necessidade o tempo todo de estar monitorando as lavouras, estar monitorando o que está sendo plantado, a área plantada, monitorando o consumo. Nós temos impactos econômicos que acabam atingindo o consumo de feijão. Então, o tempo todo observando isso e dando os insights, informações estratégicas para a cadeia produtiva, seja produtor,
Até mesmo os pesquisadores se baseiam muito em informações que nós passamos, informações estratégicas do futuro. Então, produtores, o pessoal da área agronômica que está lá acompanhando, os empacotadores, ou os exportadores, ou as sementeiras, e hoje até mesmo os supermercados que precisam ter estratégias de compra. Você então está dizendo que o IBRAF tem uma estrutura que abre um guarda-chuva não só sobre o produtor de feijões, mas sobre o mercado, sobre pesquisadores, sobre empresários do meio. O que tem embaixo desse guarda-chuva que faz tantos olhares ficarem voltados para o IBRAF? Eu diria que o agro, ele pode ser entendido quando você vê um prato de feijão com arroz, um prato feito brasileiro, tá? O agro, às vezes, é difícil de todo mundo entender aquela coisa da soja, aquela coisa grande do milho, entender que aquilo vira proteína no prato. Agora, o feijão, o arroz, o prato feito é a tradução do agro. Então, em primeiro lugar, porque ele está com todos, não importa quem seja o brasileiro, e no mundo também há muito consumo de feijão, ele depende dessa proteína tão importante e tão básica. A rapidez com que você consegue preparar ele. Você colheu, você dali meia hora pode estar servindo ele. Essa rapidez que tem. O tamanho da capacidade nutricional dele. E no Brasil ainda essa questão gastronômica. Ele é o símbolo maior da gastronomia brasileira. Drink, caipirinha, música, samba. E a comida? A gastronomia? A feijoada. Sim. Então, talvez esse todo faça com que o assunto fique bastante interessante e é muito gostoso, falar sobre o feijão, porque aonde eu vou... tem uma agenda de 30 minutos. Ok, tá dando 30 minutos. Não. Como é que é essa história mesmo? Então, as pessoas gostam de ouvir sobre isso e começam a entender o negócio feijão que tem atrás disso. É uma cauda, eu diria, bastante grande. O valor bruto da produção oscilando 14, 15 bilhões de reais. Então isso está em cima da mesa. Quem vai ter uma fatia disso precisa estar conectado com o mercado, saber o que está acontecendo. Falando em conexão, a gente está falando desse guarda-chuva que o IBRAF joga no Brasil, mas quem é o feijão brasileiro lá fora? Que negócio é esse? Que mercado é esse que a gente tem, que é tão importante? E você também, pelo IBRAF, cria essas conexões. Por que você, já tendo tanto trabalho aqui no Brasil, dentro do mercado nacional, também resolveu botar a mão lá fora e falar assim, olha, eu vou trazer vocês, vou ligar vocês. Por que isso? É uma estratégia de abastecimento. A partir do momento que você observa que, a nível de governo federal, não funcionam as políticas públicas de formação de estoques, garantia de preço ao produtor, você tem que buscar uma outra forma de incentivar o consumo. Qual é a melhor forma que você tem de induzir a produção? É você entregar consumo. Tá? Então, se o produtor observa o consumidor brasileiro, está consumindo feijão preto, existe um limite para ser consumido no Brasil. O Brasil tem uma capacidade de produzir o dobro de feijão. Então, como é que a gente vai dar condições de que esse produtor invista? Ele ter a percepção de que, se ele investir, o excedente tem negócio. Qual é o grande desafio, Juliana? Grande desafio. Nós produzimos 60% de todo o feijão, que está mais ou menos 3 milhões de toneladas, é muita coisa. 60% é de feijão carioca. Detalhe, não há consumo de feijão carioca no mundo. O feijão carioca é que nem jabuticaba, só tem aqui. Então, o Brasil produz feijão carioca só para o Brasil. Se você oferece lá fora, nós já levamos para a Índia em algumas oportunidades, fizemos eventos, servimos pratos indianos com feijão carioca, super aprovado, sabor maravilhoso. Mas eu, indiano, vou incentivar o consumo dentro da Índia de um produto que só vocês no Brasil produzem, e a hora que vocês puxarem a corda do preço... Não vou ficar refém do Brasil. Não quero ficar refém. Porém, o mundo vai mudando. Nós temos algumas variáveis aí. Nós temos a valorização que houve, nos últimos anos da soja. Não foi só no Brasil. Só que no hemisfério norte, onde mais se produz feijão e onde mais se produz alimentos, é uma safra por ano. Então, ou planta feijão ou planta soja. Nós temos problemas climáticos. Nós temos necessidade de proteína vegetal. Então, o feijão
começa a deixar de ser um produto pronto para ser... cozinhou, serviu, não tem muito o que fazer. Durante alguns anos eu olhava o feijão e dizia assim, tadinha, mas por que você não tem mais coisas para a gente tirar de você? Não é que nem o milho, né? Tira Faz N tanta produtos, coisa, né? Até combustível, soja, vira até borracha. O feijão, de repente, eureka. O feijão tem um nível de proteína interessante e uma possibilidade de transformar, de concentrar essa proteína. O que os chineses estão fazendo? Eles precisam manter o povo alimentado. Aqueles noodles na China feitos de arroz, eles têm pouca proteína. Então, o que é que eles começam a fazer? Colocar a proteína do feijão lá. Por quê? Porque não existe forma de você ter proteína mais viável, e eu digo viável em termos de preservação do meio ambiente. É a melhor maneira de produzir proteína, ou a mais racional em termos de uso de recursos naturais. Não tem um menor uso de recurso natural do que o feijão, os pulses, que é lentilha, ervilha, grão de bico. Então, é a forma mais racional e mais barata de produzir proteína. Essa proteína, então, está transformando o feijão num ingrediente. Então, eu desfaço o feijão, pego essa proteína e ela vira um ingrediente na bolacha, no refrigerante, no lácteo, onde você quiser. E não tem proteína mais barata. E o que o mundo precisa? Proteína. Cada vez mais o mundo olha para o Brasil, né, como um celeiro mesmo para alimentação, e o feijão é essa pérola, esse diamante que acaba sendo neutro aí para potencializar os outros alimentos, é isso? Exatamente. Durante algum tempo a gente tinha aquela noção normal, né, das pessoas que não estão dentro do mercado, de que, acho que o Brasil só que consome feijão, né? Será que os outros consomem? O mercado mundial é um mercado de aproximadamente 30 bilhões de dólares, com uma dificuldade grande de produzir, com China batendo na nossa porta e dizendo, queremos um acordo fitossanitário com vocês, com Índia vindo, num evento que nós fizemos ainda esse ano em Brasília, vindo lá 3 representantes do governo indiano sentar com a gente e dizer assim, o que é que vocês podem produzir para a gente até 2030, o que vocês podem produzir esse ano? Quando você não tem alimentos, você não tem paz. Sim. Quando foi que as pessoas afetadas por ditadores ou por guerras saem do seu lugar? Até com guerra demora para sair. Ele só sai quando não tem comida. Aí ele faz a migração. O que aconteceu com a Europa depois da Síria, da guerra da Síria? Invadida pelos imigrantes. Isso tem um alto impacto para a sociedade que estava lá instalada. Aqui na América Central, que a gente vê aí na América Central, principalmente Venezuela. Quando foi que os venezuelanos começaram a, entre aspas, causar problemas para os vizinhos? Quando bateu a fome. Então, já o Roberto Rodrigues, ex-ministro, ele diz com muita propriedade, alimento é paz. Então, se nós vamos produzir feijão, pode ser uma visão um pouquinho piegas da história, vamos né? Produzir paz. Mas nós estamos produzindo Trazer paz. Enche a barriga dele lá, dá uma proteína para ele ficar satisfeito e ele vai ficar mais tranquilinho. E aí existe a questão humanitária e outros tantos tópicos. Gente, né? Mas o feijão faz um estrago no mundo, né? E a gente imagina ele de forma tão simples. Vamos descomplicar o feijão, Marcelo? O Na Pegada do Agro foi criado para a gente descomplicar as linguagens mais técnicas. Então a gente vai aproveitar o Marcelo Líderes para fazer um beabá do feijão. Até conhecer o IBRAF, Marcelo, eu, na minha simplicidade, mesmo amando o agro e sendo do agro, eu conhecia o feijão carioca e o feijão preto. Às vezes um pouquinho de fradinho. Só que conta pra gente quantas variedades de feijão existem hoje. Só para começo de conversa. No mundo, catalogadas existem milhares, mas aquelas que têm interesse econômico são 150. Das 150... mais ou menos 90 são consumidas da forma que a gente conhece, em pratos e para alimentação direta. No Brasil, nós temos talvez 30 ou 40 diferentes, que seriam aquelas que não têm origem, e tem aquelas melhoradas através da pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas, da Embrapa, do IDR do Paraná, que fizeram melhoramento. Né? O que é melhoramento? Não é mudança genética, né? É ver qual se adapta melhor a determinados microclimas que a gente tem muito no Brasil, altitude, temperatura, aquela coisa toda. Então, hoje nós temos uma diversidade de diferentes feijões
que estão aí ao redor de 18, 19, com interesse econômico para cerca de 80 países. Nós já chegamos a exportar em 2021 para 75 países. Quais são esses feijões? Me adiantando a pergunta que você ia fazer. Né? Você tem, que é bem conhecido das pessoas, o rajado, aquele fundo begezinho, riscas vermelhas. Rajado tem um que é mais... ele é mais... parece uma bolinha, certo? Existe um rajado mais compridinho. São duas variedades diferentes. Uma tem mercado na Turquia, no Irã, o outro tem mercado na Europa, o outro tem mercado na Índia, desses rajados. Aí você vai para o vermelho. Você tem o vermelho compridinho com formato de rim. Você tem o vermelho compridinho tubular. Então, você variedades e cores a perder de vista. Muito, brancos e tal. Só que a gente não tinha isso em 2008, 2009. Então, foi um trabalho do IBRAF bater na porta dessas instituições e elas foram muito atentas, né, ao que a gente levou para elas, das oportunidades que haviam. E o banco que eles tinham de sementes permitiu que, a partir dali, começasse a se desenvolver esses feijões. Só que isso chega a levar 10, 12 anos para uma variedade chegar a ser viável economicamente para o produtor. Então, nós temos daquela iniciativa de 2007, 2008, dos primeiros contatos, algumas variedades sendo entregues esse ano, que foram fruto, sabe, daquela iniciativa. Aí vai, testa, não dá certo, vem outra. É um trabalho impressionante você conhecer um pouquinho sobre o desenvolvimento de cultivares de tudo. Mas de feijão é apaixonante. É um universo incrível. Outra coisa que eu achei interessantíssimo é que quando a gente vai para o supermercado para comprar o feijão, você vai levar o que hoje? Ah, eu vou fazer tropeiro na nossa região aqui, né? No Sudeste é bem comum. Vou fazer tropeiro, vou fazer feijão de caldo. Então eu vou levar ou feijão preto ou feijão carioca, o marronzinho. Só que aí eu descubro que não é só o carioca. Tem o carioca que ele tem depois variações. Quais são as variações? Só para dona de casa que estiver assistindo a gente, para ela entender. Ah, esse aqui tá mais marronzinho, esse tá mais branquinho. Eles têm nomes, né? E quem são essas pessoas que desenvolvem? De onde vêm esses nomes? O Dama, por exemplo, não sei se as empacotadoras têm obrigação de colocar essa variedade, mas é um universo que a gente mergulha e tem que entender, Marcelo. Explica pra gente. Então, a primeira coisa que chamava atenção era o seguinte: por que lá em casa, por exemplo, tinha uma situação que eu comprei essa mesma marca, o mesmo feijão no lote da semana passada e acertei legal, estava gostoso o feijão. E a gente percebe isso. Eu sou consumidor muito de feijão preto por origem, lá de onde eu venho. Então tem uns feijões pretos assim que você, uau, que delícia. Um outro feijão preto, tem hora que o caldo tá mais grosso, a hora tá mais ralo. O que aconteceu? E o sabor. Aí eu costumo ilustrar com o seguinte: o que aconteceu com o vinho? Como eu sou mais antigo, eu venho do tempo em que vinho era garrafão de vinho. E era tinto, branco e rosé. Ponto. Tinto suave, tinto seco. Um dia você tomava um tinto, meu Deus, que delícia, eu vou comprar mais disso. Comprava, meu Deus, que horror, vou fazer sagu com ele. Então, por quê? Porque, assim como o vinho depois acabou mostrando que você tinha Cabernet Sauvignon, tinha Malbec, depois você foi descobrir que você gosta de um vinho tinto, mas você não gosta de determinada uva. Assim é o feijão também. O feijão ele tem características não só as visuais de caldo, espessura de caldo, preservação do grão, mais ou menos, desmancha o grão, vira uma paçoca. Tem essas que são visuais, mas tem as outras que elas são essas do paladar. Até do perfume do feijão, vamos dizer assim. Tá? Então, de você perceber no olfato um cheiro diferente daquele feijão. Então, alguns ficam, será que tem resíduo de defensivo? Não é. É a variedade de feijão que é diferente. Então, o que é que nós temos solicitado? Que, uma vez que existem nomes ou números que identificam essas variedades, como o Dama que você mencionou, tem uma história legal. O Damas é um pesquisador, doutor Menezes. E por que Dama? Dama porque, bem naquela época, ele descobriu que aquele feijão tinha uma quantidade de ferro superior aos outros. Né? Então, imagine isso sendo usado como tratamento agora, como um nutracêutico, tá? Porque o feijão é nutracêutico. A pessoa tem deficiência, pode utilizar lá, então ele tinha mais ferro. Aí, naquela época, ele estava pesquisando, anos depois que ele lançou. Tinha a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, da Inglaterra. Então ele deu o nome de Dama. Tinha muito ferro, ele fez essa associação.
Mas tem vários nomes. O que nós queremos chegar e temos feito gestões no Ministério da Agricultura é que haja uma obrigatoriedade de constar no pacote feijão carioca, Dama, feijão carioca, BRS, que é da Embrapa. Até para reconhecer o trabalho desse pesquisador. Desses pesquisadores, que eles dedicam a vida toda. 20, 30 anos para ficarem bons. Inclusive, o que criou o Dama, eu conheci ele. Cabelinho branco. Cabelinho branco ali, apaixonado por feijão. Sem dúvida. Marcelo, qual é o grande desafio hoje de produzir feijão no Brasil? Mudança climática. Eu acredito que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Nós precisamos aumentar o uso de irrigação. Existem desafios para você ter mais irrigação no Brasil. Outorgas, né? Então, o uso da água. Então, existem levantamentos que são feitos em determinadas regiões, onde esses levantamentos apontam que não pode aumentar a área irrigada. Ok, nessa região não pode irrigar, pronto, a bacia hidrográfica não permite, o lençol freático não permite. Sim. Mas existem outras regiões, ou essa mesma região, ela permite se você fizer uma reservação da água. Então, quando chove, cada vez mais nós vemos essas trombas d'água. Chove muito em pouco tempo. O que acontece com a água? Zupte para dentro do rio, zupte para dentro do mar. Então, será que fazer uma reservação seria um crime? É difícil você convencer certas pessoas que não conseguem perceber a urgência de se produzir alimentos irrigados. Não é um luxo produzir alimento irrigado, é uma necessidade. Tanto que no Brasil, o preço de feijão hoje em dia mudou de 5 anos para cá. O que aconteceu com o preço do feijão? Ele tem um momento certo que ele baixa o preço e aumenta a qualidade. Quando entra o feijão irrigado, agosto, setembro, outubro. Tem sido esse momento que o consumidor chega lá na prateleira e, uau, baixou o preço do feijão. Melhorar, dar mais atenção, mais possibilidade da questão da melhora da equipamentos, incentivos para irrigação, vai ajudar quem? Desde as empresas que produzem esses equipamentos, comercializam isso, o produtor e o consumidor final, ou tem uma ponta que se beneficia mais? Eu acredito que é o consumidor final. Porque essas empresas, ao longo do processo, elas têm opções. Produtor, por exemplo, não vou produzir feijão irrigado, não tem liberação aqui, eu vou plantar sorgo, ou plantar uma outra cultura, que não dependa tanto de irrigação. E o consumidor acaba pagando caro. Se a gente não tiver uma indústria criando tecnologia na área de irrigação, ela vai buscar outra coisa para utilizar o seu corpo técnico. Sim. Agora, o consumidor não tem o que pôr no prato, ele não tem opção. É que se todo mundo for plantar gergelim porque é mais rústico, depende menos de água, nós vamos comer só gergelim, vai faltar feijão. Só gergelim. No começo a gente vai gostar, depois a gente vai enjoar. Feijão é que não enjoa. Está na nossa cultura, né? Então, eu acredito, né, isso pode ser discutido e tudo, há opiniões diversas, tá? Mas o grande beneficiário é o consumidor. Porque quando você observa uma criança, né, a primeira preocupação que existe depois do aleitamento materno é o quê? Quando é que eu vou introduzir o feijãozinho? Na nossa cultura, feijão tem a ver com saúde, e tem mesmo a ver com saúde. E isso vem lá dos antepassados. O feijão tem a ver com saúde e tem até a questão do afeto, né? Da família, representação da família, dos primeiros meses de vida, a mãe introduzindo o feijãozinho amassado e tudo. O feijão para o brasileiro, ele tem um significado muito forte, não só de saúde, né? Depois, qual é a segunda lembrança que a gente tem? Lá na escola, né? Que a gente aprende como é que funciona... a germinação, plantado a vida, no algodão. Feijãozinho no algodão. Aí depois, ao longo da vida, o feijão passa a fazer parte do dia a dia. E não importa a classe social. Daí entra a questão de o feijão ser, né, óbvio para nós que é uma causa social. Porque não importa o nível social da pessoa. Pode ser que ela diminua o consumo de tantas vezes por semana, porque ela tem várias opções. Mas ela continua tendo feijão no seu cardápio em algum momento. Sim. Alguns, né, menos privilegiados, então, ele consome feijão primeiro por obrigação, porque é o que ele tem todo dia. Só que quando ele tem oportunidade, ele sai do feijão poucas vezes e volta para o consumo do arroz e feijão. O nosso corpo se dá muito bem com isso. Eu ouvi uma vez de um médico muito famoso lá no Paraná, né, de que quem projetou o ser humano projetou o feijão para ele. Curiosidade. Não há animal na natureza que consuma o feijão grão. O milho, sim. Até os gatinhos gostam.
né? O feijão não. O feijão foi feito para o ser humano. Você cozinhou, ele se adapta perfeitamente às necessidades que nós temos. Uma questão, então, de vitalidade. Sim. De necessidade. Marcelo, quais são os feijões que o Brasil produz hoje? Quais as regiões que mais produzem feijão no Brasil? O Paraná é o estado que mais produz, tem aí cerca de 18, 19, 20% da produção nacional. Tem aumentado a produção de feijão preto lá, diminuído um pouquinho do carioca. Feijão carioca, o estado que mais produz é Minas Gerais, com mais 18 a 20% do total. O terceiro, no total, seria o Mato Grosso. Mas o Mato Grosso tem uma característica de ser o estado que mais produz feijão irrigado. Então seria esse feijão que, como eu comentei, agosto, setembro, outubro, sai esse feijão irrigado, é o maior volume. Aí você tem importantes produtores, Bahia, Goiás, São Paulo. Então, esses são os principais produtores. Mas se produz feijão no Brasil praticamente em todos os estados. Certo. Marcelo, quantas variedades são plantadas aqui? Qual é o grande calcanhar de Aquiles dos produtores? A mosca branca, ela é fiel, né? A gente sabe que todo produtor tem que lidar com ela. Exato. Nós temos cada vez mais visto a tecnologia, a recomendação dos agrônomos em cima de uma boa administração do solo. O solo tem que estar vivo. Ao contrário do que era alguns anos atrás, né, eu vejo hoje produtor que, e graças a Deus que é assim, tá? Eu vejo produtores que parecem crianças olhando o solo da sua propriedade com minhoca. Por quê? Porque há 20 anos atrás você não encontrava minhoca. O que a minhoca representa aí, quando você fala de solo? De solo, ela demonstra que o solo está vivo. Ela é a representação que você vê com o olho nu, mas é sinal que parece existe... uma bobagem, mas não, isso importante, é muito sério para quem faz essas Porque a minhoca não é pesquisas. só para pescar, não é só isca para o produtor. Ela é um termômetro. Exato, ela é um termômetro. É sinal que aquela microbiota que eles chamam, ou seja, a vida no solo, aquele solo está vivo. E é vivo no pleno sentido da palavra. Você tem algumas bactérias, alguns seres muito pequenininhos que vão pegar o potássio e transformar ele numa molécula que a planta consegue absorver. Quando a minhoca está passeando para lá e para cá no solo, ela está abrindo canais. Canais que quando choveu vai irrigar aquilo lá. Então, na medida em que ela gera humus, né, da onde que vem o humus que a gente põe no vasinho em casa? É humus de minhoca. Então a minhoca gera, como no processo dela se alimentar, ela gera um adubo maravilhoso. Então, quando um produtor, e eu vejo produtores grandes, tá? Quando ele encontra, que ele vê que o solo dele chegou ao ponto de ter minhoca, é sinal que o solo está vivo. Para chegar nisso, às vezes leva 4, 5 anos para recuperar a vida desse solo. Para recuperar a vida no solo, ele não vai poder ter certas práticas que poderiam apressar a produção ou entregar mais dinheiro. Ele vê que é melhor ter o solo vivo do que ter a entrega de dinheiro em um ano. Vou vender, planto isso, isso e isso, porque eu quero ter a grana lá na frente. Mas vai matar teu solo. Então você tem que respeitar uma sucessão de lavouras, né? Então, normalmente, hoje existem algumas regiões que plantam o milho, plantam o feijão, aí plantam um pasto, aí quando o pasto está mais ou menos, coloca o boi em cima, tira aquele boi, aquela pastagem, ela criou matéria orgânica, né? Aí entra de novo com o milho, depois entra com uma soja. Então, essa rotação de cultura tem que ser respeitada. Então, o produtor, às vezes, não pode plantar só por preço. O preço disso tá bom, eu vou plantar. Nem sempre ele consegue, se ele quer respeitar o solo. Então, vai ter um custo para ele ter esse solo vivo. E ele não vai querer matar esse solo. Cada vez mais eu vejo, ao contrário do que a gente ouve, às vezes, a preocupação do produtor com o meio ambiente. Porque todo produtor, a grande maioria deles, está consciente de que eles vão entregar essa terra para um sucessor. Muitas vezes é um filho, né? Que terra eu vou entregar para o meu sucessor? Eu vejo produtores hoje entregando, passando o bastão com uma terra muito melhor do que eles receberam. Olha só, ele acabou estudando, mexendo mais e tendo mais consciência. Você que está sempre com os produtores, você criou um evento, o Pulse Day, que já já a gente vai falar. Então você tem contato com esses produtores o tempo todo e eles passam para você informações que às vezes a mídia acaba não divulgando. Qual que é a sua opinião e o que eles têm falado sobre os biológicos? Como é que você vê isso? O produto biológico é um respeito à natureza, né? Então você combate, a grosso modo, você combate uma praga eventualmente com algum inimigo natural dela.
né, e que não vai causar um problema maior depois. Então, em vez de você ter um produto químico que mata um determinado inseto, você coloca um fungo, que é o inimigo daquele inseto, certo? Então, esse uso de um produto biológico, de um inimigo natural, não implica em eu contaminar o meio ambiente. Tanto que, se você procura como as grandes empresas tradicionais do setor de defensivos, né, de proteção de cultivares, quando eles estão investindo cada vez mais também nessa forma. Então, hoje está ficando assim. Os produtores tecnificados, os maiores produtores, eles estão buscando fazer aquilo que a gente faz, né, procura fazer no tratamento de nós mesmos, que é o quê? O mais natural possível, o chá, a homeopatia, a agulha lá da acupuntura, todos os meios. Mas, às vezes, você está com uma bactéria, um vírus, e você precisa de um antibiótico. Então, você vai usar o antibiótico pontualmente para sanar aquele problema que poderia te levar a óbito. Então, é um uso extremo. Cada vez mais o produtor olha com a questão do uso extremo. Em paralelo, significa preservação, que a gente já comentou, mas nós caminhamos por uma redução de custos. Isso vem em paralelo acontecendo. Seria assim, o efeito colateral de toda essa corrente do bem que nasceu com os biológicos, ela passa por uma diminuição de custos. Há um grande investimento hoje em pesquisa, né? Não é fácil você entender e controlar todos esses bilhões de seres que estão aí, que a gente não enxerga e que fazem a diferença. Mas já está acontecendo uma redução de custo. Como você mesmo fala, o serzinho do mal, eu vou voltar no assunto, que eu acho que os produtores acompanham muito esse trabalho que a gente faz, então vou puxar para a lata deles, tá? Sim. A mosca branca, ela entra em todas as culturas, mas por que tanto o feijão? O que a gente tem hoje já de pesquisa que pode ajudar esse produtor em várias partes do Brasil? Por que não se acha um antídoto contra a mosca branca e já se luta há quantos anos com ela? O que você tem para a gente de informação sobre isso? É interessante que a mosca branca chegou no Brasil, ela não fazia parte da nossa fauna. Ela surgiu aqui vinda em plantas ornamentais, que foram importadas, e as ninfas, né, o ovinho delas lá veio junto. Ela em si não tem maiores problemas. Acontece que quando ela acaba se alimentando de uma planta que tem um vírus que está no ar, está aí, ele faz parte do sistema, é o vírus do mosaico dourado. É uma doença para o feijoeiro terrível, mata, acaba. Então, nós temos visto, né, você teve a oportunidade de ouvir uma palestra de um especialista que tem 50 anos se debruçando em cima desse tema e estudando como combater isso. E não existe mágica, o que existe é prevenção. Então, antes o produtor pensava, a hora que ela chegar no feijão e que eu ver as mosquinhas aqui voando, eu vou e uso um inseticida. Mas é tarde demais. Quando ele vê, já... não consegue mais controlar. Então, os diversos produtos que têm surgido trabalham muito a nível quase microscópico. Então você tem que estar muito atento que a soja estava, mas a soja afetou um pouquinho. Não tem tanto problema na soja. Já no algodão, um pouquinho de problema, mas no feijão é devastador. Então, cada vez mais uma preocupação antes de aparecer o problema. Então você tem que ser previdente. Então, se tem uma lavoura de soja do lado, logo eu vou colher, afetou um pouquinho, não tem tanto problema. Aquilo foi um hospedeiro, vai pular para o feijão do teu vizinho ou o teu mesmo e vai detonar. Então, esse ano, nós estamos, até por uma questão climática, mais seco, mais propício, né, para a multiplicação da mosca branca. As chuvas acabam ajudando, muitas vezes, a diminuir a infestação delas. Então, esse tem sido um ano terrível. Os produtores têm... fica muito caro combater. Existem produtos biológicos que já podem ser aplicados, mas numa fase anterior ao desenvolvimento da mosca, né, seriam as ninfas e os ovinhos lá, e é bem provável que a gente continue caminhando, por enquanto, sem erradicar ela totalmente.
né? 50 anos pesquisando e a gente não conseguiu acabar com ela. Não, isso não é mais problema na natureza. Ela continua sendo o tempo todo de olho na lavoura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que estar de olho. Eu não planto feijão e morro de ódio dessa mosca branca, porque só vejo problema onde ela passa. Serzinho do mal. Serzinho do mal. Mudando um pouquinho de assunto, eu não sei se você já ouviu falar do termo pulse, mas pulses, quem trouxe para o Brasil esse termo foi você. O que são as pulses e por que é que você se dedica tanto a ponto de criar um evento, um dia de campo que você leva ao Brasil inteiro chamado Pulse Day, Marcelo? Muito bem. A primeira vez que eu ouvi o termo pulses, né, foi no Global Pulse Confederation. Então, fui ver o que era pulse. Imaginei que fosse uma palavra inglesa, né, e que abarca tudo. Lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, tremoço, fava, e vai por aí afora. Tem várias. Todas as leguminosas secas. Existem as leguminosas oleaginosas, que é soja, amendoim, e existem as secas. As secas vem do latim pulse, sopa grossa, não vem do inglês. Então, quando eu vi que vinha do latim e existe uma raiz com o português também, por que não adotar no Brasil? Leguminosas secas. Imagine o Fórum Brasileiro das Leguminosas Secas. Você falou, vou usar o termo, então, internacional mesmo. Então, vamos pegar pulses, é legalzinho, ele fica bem e ele vai conseguir fazer com que, no futuro, quando a gente começou isso em 2008, 2009, trazer o termo, começar a falar dele na imprensa, escrever ele, falar dele dentro dos ministérios. Por quê? Para que ficasse mais fácil. Quando alguém hoje, na nossa área de agricultura, fala em pulse, o produtor já sabe. Qual pulse, então? No Brasil, o pulse principal é o feijão. Sim. Né? Mas a gente tem um desenvolvimento de lentilha, ervilha, grão de bico, que a maioria deles ainda são importados, mas que o Brasil vem dominando também. Mas a gente produz isso? Grão de bico, lentilha, ervilha? Quanto disso e onde se produz isso? Então, eu espero viver para ver o consumidor chegando no supermercado e olhando assim, isso aqui é grão de bico brasileiro ou veio de longe? Você acha que isso é difícil? Como os americanos já aconteceu, né? Lá eles têm orgulho, eles colocam no pacote, isso aqui foi produzido pelo nosso produtor, né? Aqui dentro do nosso país, valorizando. Né? Uhum. Eu acredito que nós podemos, com o amadurecimento da cultura da população, chegar nesse ponto também. Mas existe uma preocupação hoje de que o grão de bico do Brasil, ele pode ser produzido no Brasil, mas nós importamos 90%. É uma virada de chave. Primeiro você tem que ter a variedade, depois você tem que comunicar para o produtor. Aí o produtor fica, e para quem que eu vendo? Aí você tem que buscar os importadores e dizer, compra dele aqui, vai lá, seja brasileiro, venha comprar dele. Então, existe possibilidade de produzir. Você falou a respeito de ter um evento para isso, o Pulse Day. Existe mundialmente um dia, que é o Dia dos Pulses no mundo, dia 10 de fevereiro. Mas eu queria bater muito nessa tecla. Daí a escolha desse nome Pulse Day para chamar atenção. Se fosse dia do seminário de feijão, eu queria impactar mais, eu queria chamar atenção. E a gente conseguiu isso. Esse ano nós estamos realizando, até o final do ano, a gente completa aí cerca de 22 eventos pelo Brasil afora. Por que esses eventos? Porque existe muita informação dentro de instituições, desde as tradicionais, Embrapa, IAC e IDR, que eu já citei, mas existe muita informação dentro das universidades. Tem muita gente boa, muito cientista espetacular trabalhando dentro dessas universidades. Que não tem uma divulgação. E aí ele não acessa, porque o que o pesquisador faz? Ele não é alguém de marketing, ele não é uma pessoa que transfere aquela tecnologia. Então ele vai lá e coloca na prateleira. Está aqui, eu pesquisei, está aqui o resultado da minha pesquisa. Existe a extensão rural, mas num país do tamanho do Brasil, é difícil você dar conta de levar para todo lugar isso. Então, uma forma de cooperar com isso é o quê? Empresas, por exemplo, você falou dos biológicos. Nós temos o tempo todo um acompanhamento de novos produtos biológicos que a gente vê, checa com um grupo que a gente tem, que valida isso, e esse produto biológico se aplica muito bem. Vamos pegar aí uma região, Patos de Minas, de onde a gente veio aí essa semana. Fizemos um Pulse Day lá. Então, lá a gente leva quais são as informações que existem aqui e que podem ser proveitosas para eles. Qual é a dor desse produtor do ponto de vista técnico? Apesar de que existe permeia isso lá, mas a gente leva e chama atenção para o feijão, para os produtos que fazem parte aí da nossa cesta de produtos. Muito bem.
A partir do momento que você levou essas informações, muitas vezes você está numa região com um potencial enorme de aumentar, mas falta informação. Se eu plantar esse feijão vermelho, quem é que vai comprar? Então aí entra o IBRAF falando do quê? Mercado. Como é que eu faço contrato? Com quem eu faço contrato? Qual é o telefone de quem pode me ajudar? Então você está dizendo que o IBRAF criou uma dessas cadeias de eventos, que é o Pulse Day, que ele leva informação técnica para esse produtor, conta para ele a variedade que ele vai plantar, indica um caminho para ele vender dentro e fora do mercado e cria um relacionamento. Geralmente são quantos produtores? O que a gente já conseguiu reunir? Olha, um evento que foi assim memorável em termos de quantidade de pessoas foi em Pato Branco, cerca de 500 produtores. Mas passamos agora recentemente com 240 produtores em Cristalina. Lembrando que 500 produtores, lá a unidade de quantidade de área que cada produtor planta é menor de cada um. Então você reunir mais de 100 produtores no Cerrado brasileiro é um número muito interessante. Então reunimos lá em Cristalina 240 produtores. E o que é interessante? Os feedbacks que vêm. Olha, achei super interessante, porque os produtores o pessoal que veio aqui não era só o gerente da fazenda. Nós queremos o gerente da fazenda, nós queremos os técnicos, os agrônomos, mas nós queremos quem decide também. Sim. Tá? Então, trazer esse produtor é porque o assunto realmente tem demanda, ele precisa daquela informação. Fizemos em Patos de Minas, foi a primeira vez que nós fizemos em Patos de Minas. Patos de Minas deu 170, 180 produtores. Feedback deles. Olha, aqui na região tem tanto evento que a gente faz evento. Quando dá 20, a gente solta foguete. Então, há uma necessidade disso. Por isso a gente está levando agora. Vamos a semana que vem a Mafra, depois vamos a Mafra Santa Catarina. E isso vai rodando o Brasil. Vamos Bahia, vamos Mato Grosso. O IBRAF criou não só o Pulse Day, mas a gente tem também o SINAF e tem o Fórum Nacional. O Fórum é feito em Brasília e eu queria que você me contasse qual a diferença do Pulse Day, o SINAF e também o Fórum. E por que Brasília? Brasília é o 10º fórum. Nós começamos há muito tempo essa iniciativa. Primeiro era a cada 2 anos, agora ele é anual. Brasília por quê? Porque quando a gente senta com uma diretoria de um grande banco, por exemplo, mesmo público, a hora que a gente está conversando sobre feijão, há um desconhecimento muito grande da área de agro, de saber do que a gente está falando, de quantos bilhões, qual é a necessidade que tem, aonde que estão os gargalos. Então, nós vimos a necessidade de trazer esse evento pelo 2º ano consecutivo em Brasília. Porque a gente quer impactar quem? A Frente Parlamentar da Agricultura. Uma coisa é eu ir lá com uma pastinha e entregar para ele um dossiê sobre o negócio. Sim. Outra coisa é, olha, tá aqui do ladinho, vem dar uma olhadinha aqui nesse pessoal que tá envolvido com essa cultura. Então, esse evento é um evento de 2 dias, muita informação técnica, né? Existem painéis técnicos. É uma imersão. É uma imersão, mas em assuntos, por exemplo, que a gente julga importantes. Como, por exemplo, a inteligência artificial, até onde o produtor deve continuar colocando o pé para produzir feijão e outras que coisas. Vão entrar agora. Então, vão entrar nesse próximo evento. Outras informações, o mercado mundial de feijão. Né? Então, se existe essa possibilidade de exportação, vamos trazer gente lá de fora para falar para os brasileiros o que está rolando lá? Sim. Isso também. Mercados, a parte de irrigação, novidades nesse sentido. E o tema o que vai permear todas essas conversas é o marketing. Porque o que o setor sente? Nós podemos aumentar o consumo do feijão, devemos aumentar o consumo do feijão por uma questão de saúde pública. Você acha que caiu o consumo de feijão? Caiu, mas eu me prendo muito na diminuição da produção. Nós estamos produzindo menos feijão. Aumentou a população. Então, se eu não produzo 14 quilos por ano, como é que o brasileiro vai consumir 14 quilos por ano? Então, aí o que acontece? O preço sobe e diminui o consumo. Então, parte da razão está aí. Outra razão é a falta de tempo de preparo, a invasão de alimentos prontos, os terríveis industrializados, né, que também são uma frente que complica aí o consumo. Mas eu acredito que eu acredito que tem como reverter isso, porque eu nunca vi nenhuma pesquisa dessas dizer, olha, na pesquisa nós identificamos 30% das pessoas não gostam mais de feijão. Aí eu ia ficar preocupado.
Não, as pessoas adoram o feijão. Acontece que falta praticidade, falta tempo e o preço fica alto. Será que a gente não pode reverter isso? Eu acredito que sim, a gente vai reverter. A gente ia precisar, na verdade, criar uma série sobre feijão para poder falar com o Marcelo, com tanta experiência que ele tem, trazer mais coisas do IBRAF, mais sobre eventos. Mas para a gente fechar esse bate-papo aqui, Marcelo, eu queria que você falasse para a gente qual é a sua visão do futuro do feijão. Brasil e mundo. O feijão está na nossa história, né? Nos bandeirantes que entraram aí, abrindo caminho, o feijão estava lá. O feijão já estava nas Américas, né, quando chegaram os espanhóis e os portugueses. O feijão já estava lá no passado da humanidade, os pulses, né? Lá a história de Esaú na Bíblia, que trocou a primogenitura por uma lentilha, era um pulse. O feijão foi achado em cavernas, recentemente, questão de 2 anos, há milhares de anos atrás, já estava na nossa alimentação. Ele está hoje e vai estar no futuro. Por quê? Porque ele é a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Isso faz muita diferença. Para alimentar 9 bilhões de pessoas, ou seja, o número que for, não vai dar para alimentar todo mundo com proteína animal. Não há como produzir. O feijão é fantástico. Então o feijão e os pulses vão estar lá. 2030, o Brasil, seguindo esse caminho que vem seguindo, parceria com a Apex, divulgando feijão lá fora, tudo isso vai levar o Brasil a exportar quanto feijão quiser e tiver de excedentes aqui dentro. Alimentamos o brasileiro? Tá ok? Tá bem tranquilinho? Ok, agora vamos exportar e vamos cuidar da fome do restante do mundo. Isso é uma missão de vida. Então, para a gente fechar aqui, o que o Marcelo sempre faz no Pulse Day, vou pedir para ele fazer, para a gente encerrar. Viva o feijão! Viva o feijão! Viva o Brasil! Obrigada pela sua participação, Marcelo. Foi um prazer, obrigado, Juliana.